sem demagogia, sem querer impressionar ninguém, que se eu voltasse para casa agora, coisa que eu não vou fazer, eu já estaria levando uma porção de Deus para a minha vida. A Bíblia diz que o sacerdote, ele fazia um incenso antes de entrar no Santo dos Santos. E nessa manhã, nós estamos fazendo um incenso e já entramos na presença de Deus. Eu creio que o Espírito Santo, Ele está aqui nessa manhã para falar no meu coração e ao seu coração. O crente, ele não sai de casa para chegar na igreja e adorar a Deus. Ele já sai de casa adorando a Deus e glorificando o nome do Senhor. E aqui nós nos reunimos e o Espírito Santo usa o irmão, usa a irmã, usa a criança e usa o louvor e usa a adoração para que você atraia a presença de Deus para a sua vida. Eu quero te dizer que você não tem nada para atrair Deus para a sua vida. Você só tem uma coisa, eu só tenho uma coisa para atrair Deus para a minha vida, que é a presença de Jesus na minha vida e na sua vida. Amém? O pastor está viajando, querido, e nos deixou incumbido de estar aqui com os irmãos nessa manhã. Eu sei que alguns têm os seus afazeres, né? O almoço, hoje é dia de votar, mas eu quero te ensinar um segredo que eu aprendi a duras penas. Quando você chega na casa de Deus, você deve consagrar o seu tempo, seu coração, sua mente a Deus. Não se preocupe com nada lá fora. Eu prometo, o meu propósito é não ser extenso, é passar para você nessa manhã aquilo que Deus colocou no meu coração. Mas que você fique atento àquilo que Deus está falando, aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Os hinos, as músicas que foram tocadas aqui nessa manhã. Eu não gosto de pedir música, às vezes, mas as músicas que tocaram aqui foi diferente daquilo que eu preparei. Mas Deus me falou, pelo menos em duas, dentro daquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu queria, nessa manhã, querido, que você prestasse atenção naquilo que Deus está fazendo e na presença do Espírito Santo no meio da igreja. A Bíblia fala que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não ouça o que o homem diz à igreja. Porque nós não estamos aqui por vontade própria, nós não temos planos elaborados de nós mesmos para fazer você, para sensibilizar você. Quem sensibiliza e toca em você é o Espírito Santo de Deus. Nós somos vasos, nós não somos nada. Pastor Adilson, tem alguma coisa, pastor? Tem não, eu também não. Você é maior do que eu? É, no tamanho. E eu não sou maior do que ele, ele não é maior do que eu. E nós tentamos fazer aquilo que o Espírito de Deus ordena. E aliás, a Bíblia diz que eu tenho que considerar ele maior do que eu. Ele me perguntou assim antes, o que você quer que faz lá? Eu falei, meu irmão, faz aquilo que o Espírito colocou no seu coração. Não é isso, pastor? Você fez oração aqui e a glória de Deus tocou a igreja aí, ó. Eu vi que ele estava contrariado, ele falou, vou passar a palavra para você. Não é contrariado, é porque Deus já tinha colocado no seu coração que você tinha que orar, irmão. Então eu falei, pastor, eu falei, concordei com ele, depois eu voltei e falei, pastor, faz aquilo que Deus colocou no seu coração, não foi? E Deus gosta disso, meu irmão. Porque o grande aqui é Jesus. E ele fala que a glória dele ele não dá para ninguém, a glória é dele. Amém? Amém. Então nesse espírito, eu queria meditar um pouquinho na palavra de Deus em Marcos capítulo 10. Eu quero falar nessa manhã daquilo que Deus tem colocado no meu coração, uma mensagem, uma palavra muito conhecida da igreja. Eu creio que todo mundo já escutou, mas eu queria detalhar, eu queria ir um pouquinho mais fundo daquilo que Deus colocou no meu coração. Alguém se lembra quando eu preguei essa mensagem aqui na igreja? Levanta a mão. Eu estava contando que vocês não se lembrassem. Graças a Deus, posso falar tudo de novo e mais alguma coisa. Glória a Deus. A vantagem de pregar esporadicamente é essa. A gente pode repetir, né? Graças a Deus, é verdade, é verdade. É por isso que Jesus ordena a Santa Ceia, para que a gente se lembre. A mente humana esquece muito. Mas a Bíblia fala sobre esse homem
Eu pensei que vocês iam cantar aquele filho de Davi, tem compaixão de mim? Mas eu tinha que pedir, né, Tiago? Você sabe tocar ela? Então no final a gente vai cantar ela. Vai adorar a Deus com ela. A Bíblia... Mas vocês vão ver, meu irmão, como que Deus fala. Olha, Deus fala através de criança, Deus fala através de ancião. Deus tem o Espírito que é o agente dele. Deus falou na música, você vai ver, meu alvo é Cristo. Está incluso na mensagem, meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Qual que é o seu alvo aqui nessa manhã? Qual que é o meu alvo na minha vida? Nós vamos ver que essa mensagem, ela fala sobre alvo. Abre os meus olhos, não foi isso que vocês cantaram? Abre os meus olhos espirituais. Está de acordo com a palavra, está de acordo com a mensagem. Então vamos ler o texto. O texto diz assim, porque eu escolhi 2 relatos e eu trouxe a Bíblia que eu estudei, porque a versão NVI tem uma outra versão aí, não tem? Que é mais próxima dessa que está comigo. Então às vezes uma palavrinha muda, e como a gente leu aqui, quer aplicar a palavra, chega, não tem na tradução de lá, então talvez a minha fique um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Então, a Bíblia diz assim, em Marcos 10 e 46, e foram para Jericó, porque tem Lucas 18 também. Depois você pode observar que algumas coisas que não tem aqui, vai ter lá, e a gente vai fazer a citação, para a gente entender um pouco melhor essa passagem. E foram para Jericó. Quem foi? Jesus e seus discípulos. E quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e uma numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, que estava sentado à beira do caminho, ele ouvindo que era Jesus o Nazareno, ele pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego e dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? E respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Amém? Palavra de Deus, irmãos, ela é completa. Ela explica tudo, ela já fala tudo, ela já revela tudo. Mas eu queria nessa manhã só comentar com você, para a gente se colocar nessa situação de Bartimeu. A Bíblia diz que Jesus entrava em Jericó. No outro evangelho diz que Jesus saía. E não há controvérsia, não há contradição. São visões, o evangelho foi escrito anos depois. E provavelmente alguns dizem que ele fez uma cura na entrada e outra na saída. E Jericó ficava 23 quilômetros aproximadamente de Jerusalém. São dados, querido, geográficos, só para você entender. E era a época da Páscoa, e as multidões se encaminhavam para Jerusalém. E o texto fala que Jesus, ele foram para Jericó. E quando ele saía de Jericó com os discípulos e uma numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quem era Bartimeu? Primeiro, meu irmão, Bartimeu não é nome. Bartimeu significa filho de Timeu. Bar significa filho. Timeu era o nome do pai desse homem. Então, até hoje, ninguém sabe o nome desse homem. Nós dizemos que é o Bartimeu, mas Bartimeu significa filho de Timeu. É só para a gente se situar no milagre de Deus. Porque a intenção aqui, meu irmão, não é dar conhecimento nem informação, mas é para que você entenda a extensão, a grandeza, o tamanho do milagre de Deus na vida de Bartimeu. A Bíblia diz que Bartimeu, filho de Timeu, quem era Timeu? Timeu era um general. Conta-nos um historiador chamado Flávio Joséfo. E eu procurei saber quem era Flávio Joséfo, se era alguém de confiança. E
disse que esse homem foi um grande historiador. E ele era da linhagem dos sacerdotes. E ele anotou, e ele procurou saber, e deixou um material riquíssimo. E a Bíblia diz que esse Timeu, ele executava guerras para o povo de Israel. E quando Roma tomou conta daquela região, eles confiscaram todos os bens de Timeu e cortaram o soldo que ele recebia. E aquele homem de bem-sucedido, ele passou a liderar agora uma campanha contra Roma, para desestabilizar Roma. E diz a história que aquele homem foi perseguido, foi crucificado, o que era comum naquela época, crucificar pessoas revoltosas, e pegaram o seu filho, não sei se tem mais filhos ou não, mas Roma pegou o filho dele, de Timeu, furou seus olhos, vazou seus olhos, ou eles matavam, ou então faziam o que fizeram com esse filho de Timeu. E aquele homem, ele era um outdoor ambulante, ele fazia propaganda para Roma. Eles diziam: não sejam como Timeu, que foi revoltoso, porque olha o que acontece com quem mexe com Roma. Então a Bíblia diz que esse Bartimeu, ele estava à beira da estrada, e ele mendigava. E a Bíblia diz o seguinte: e esse homem estava sentado à beira do caminho. Primeira revelação que a Bíblia me faz, e que nós podemos afirmar com muita certeza, é de que aquele homem não enxergava. Um dia ele enxergou, mas ele não enxergava. Ele tinha limitações, e grandes limitações. Você pode imaginar o que é uma pessoa não enxergar. E a pessoa que não enxerga, ela é dependente dos outros. Ela depende, às vezes, para tomar um banho. Eu creio que Bartimeu, para chegar até a beirada do caminho, o lugar onde ele mendigava, ele precisava ser conduzido por alguém. Então, era um homem cheio de limitações, mas ele não se entregou. Talvez você esteja aqui nessa manhã, e eu não sei qual é a sua limitação. Talvez você esteja como Bartimeu, se sentindo limitado em alguma coisa. Mas nós temos um exemplo na vida de Bartimeu. Homem limitado, homem às vezes discriminado pela sociedade, com certeza discriminado. Não digo às vezes, mas com certeza discriminado. Talvez por causa da sua limitação, que eu não sei o que é. Talvez sua limitação não seja como a visão de Bartimeu. Talvez você não seja surdo, paralítico, mas você tem uma limitação psicológica, uma limitação mental, uma limitação financeira, e você é olhado, e você é discriminado pelas outras pessoas. E essa é a situação de Bartimeu, um homem discriminado pela sociedade. E eu não sei se você já viveu dias de discriminação pelas outras pessoas. Não é fácil, não é fácil. Só quem sofreu, só quem passou, sabe o que é ser discriminado pelos outros. Sabe por quê? Às vezes nós somos discriminados porque não temos um estudo, porque não temos um curso superior. Às vezes você é discriminado porque você não tem um carro do ano, por causa da sua situação financeira. Mas você vai aprender nessa manhã que isso não importa nada. O maior tesouro que eu e você podemos ter é a presença de Jesus na nossa vida. Não há nada melhor, não há nada mais lindo, não há nada que nos custe mais. A Bíblia diz que a salvação minha e a sua salvação, ela não foi comprada nem com ouro e nem com prata, mas foi com o precioso sangue de Jesus. E isso ninguém pode pagar, meu irmão. Ninguém pode pagar. Você é feliz e não sabe, ou não sabe, porque você tem a salvação e você tem a presença de Deus na sua vida. A Bíblia diz que esse homem estava sentado à margem e à beira do caminho. Em Lucas 18 lá, diz a Bíblia que esse Bartimeu perguntou o que estava acontecendo. Ele ouviu o tropel, diz que ele ouviu o barulho, e ele perguntou o que é que estava acontecendo. Bartimeu não havia planejado nada.
Bartimeu, naquele dia, eu fico imaginando, ele saiu de casa, tomou seu banho, se é que tomou banho, mas se aprontou, se vestiu e disse: hoje eu vou continuar a rotina da minha vida. Eu vou ser um mendigueiro, um homem que depende dos outros. E diz a Bíblia que ele foi para o lugar dele. Mas naquele dia, era um dia diferente. E ele não sabia. Quem sabe nessa manhã, meu irmão, é um dia diferente na sua vida e você não está sabendo. Talvez você não tenha planejado estar aqui nessa manhã e veio por vir, mas eu quero dizer que o Espírito de Deus tem uma obra para fazer na sua vida, em nome de Jesus. Eu digo isso na autoridade do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Sabe por que eu falo isso com a autoridade de Deus, meu irmão? Porque eu não confio em mim. O cara que eu mais desconfio é de mim. Meu maior problema sou eu, não é você. E a Bíblia diz que esse homem perguntou o que estava acontecendo. Ele disse: olha, está passando aí Jesus o Nazareno. É ele que está passando aí. E a Bíblia diz que Nazareno talvez seja uma frase pejorativa, porque Nazaré, Jesus de Nazaré, Galileu, era um lugar discriminado, era um lugar de homens que não andavam segundo a palavra de Deus, que se casavam com mulheres estrangeiras, de bêbados, segundo alguns estudiosos. Por isso, meu irmão, que quando Filipe achou Natanael, ele falou que tinha achado o Mexiá, o Messias. Aí Natanael pergunta para Filipe assim: será que pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? É a mesma coisa de você estar numa entrevista de serviço, o camarada te pergunta assim: você é de onde? Sou de Itaúna. Você mora onde? No Morada Nova. Aí você: não vai dar certo não. Com respeito àqueles que moram lá, eu tenho amigos lá, e lá não é pior do que lugar nenhum, porque o que faz o lugar não é o lugar, é a pessoa. Tá certo? Então a Bíblia diz que esse Bartimeu, ele então, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha, há diversas pessoas no meio da multidão. A Bíblia diz que uma multidão saía com Jesus de Jericó. E quando eu prego a palavra, quando eu abro a boca, eu sei que no meio do povo existem muitos tipos de pessoas. E Jesus sabia disso também. Há várias maneiras de ouvir a palavra de Deus, de dar crédito na palavra de Deus. É por isso que eu sempre falo, meu irmão, não presta atenção no pregador, presta atenção na palavra. Porque Deus pode falar com você, você fica olhando para o pregador. Por isso que Natanael disse: será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Qual foi a resposta de Filipe? Vem ir. Vem ir. Vem ver. Ele não deu resposta nenhuma. Ele falou: vem cá e vê. Ouve você mesmo o que esse Jesus está ensinando, o que ele está falando, se ele é ou não é o Messias, se ele é ou não é o Mexiá. Meu irmão, talvez você tenha dúvidas por causa daquilo que Deus está te entregando, mas analisa, discerne e reconhece o tempo de Deus na sua vida. A Bíblia fala que esse cego, ele começa a clamar, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz, aqui no versículo 48, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia. O povo quis calar Bartimeu. Eles quiseram que Bartimeu fechasse a sua boca. Quantos têm às vezes tentado abafar o seu clamor e aquilo que você está orando, você está pedindo a Deus? Aqueles outros dizem: Bartimeu, você está atrapalhando o movimento aqui, fica calado, fica quieto, Bartimeu. Esse negócio fica gritando, não dá certo.
Mas a Bíblia diz que quanto mais repreendiam Bartimeu, mais ele gritava. Meu irmão, quanto mais o diabo te acossa, mais você entra na presença de Deus e clama o nome do Senhor. E clama a Deus, porque Ele vai te ouvir. Você não pode parar por causa da multidão, nem por causa das pessoas. Às vezes você entra na igreja e fica olhando quem está do seu lado. Quem está do seu lado é o Espírito Santo de Deus, meu irmão. É o Espírito de Deus. E sabe, você às vezes tem que quebrar a etiqueta e protocolo para adorar o nome do Senhor, sem se importar com alguém que está na sua frente, que está atrás ou que está do seu lado. Você precisa adorar a Deus. Você precisa ter liberdade na presença de Deus. A Bíblia diz assim: onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Ah, mas eu não gosto. Não gosto do que esse cego está fazendo. Eu não gosto dessa gritaria. Mas quanto mais repreendiam aquele cego, diz a Bíblia que mais ele gritava. E continuando aqui o texto. E muitos o repreendiam para que se calasse. Versículo 48. O clamor de Bartimeu incomodava as pessoas. O grito de Bartimeu incomodava as pessoas. Irmão, Deus fez cada um de nós diferente um do outro. Eu não oro igual a você, você não ora igual a mim. Eu não oro igual ao meu irmão não ora igual a mim, mas todos temos um só Deus, um só Pai e uma só fé, diz a palavra de Deus. A Bíblia diz que esse homem, ele incomodava as pessoas. Mas só Bartimeu é que conhecia a dor, só Bartimeu é que conhecia as dificuldades que ele passava no seu dia a dia. E sabe o que aconteceu com Bartimeu? Ele se agarrou com unhas e dentes na oportunidade que se deparou diante dele. Aquele homem disse: é hoje ou é nunca. Quando você vê o irmão chorando, meu irmão, não pensa se é pecado, porque você não conhece a vida dele, você não sabe a dor, a luta e a prova que ele está passando, meu irmão. Mas ore pela vida dele. Bartimeu estava ali, meu irmão, gritando, porque ele sabia que quem estava passando ali era muito importante. Aqueles homens diziam que era o Nazareno, mas ele grita: Jesus, filho de Davi. Aquele cego, quando ele grita Jesus, filho de Davi, ele estava fazendo referência à promessa que Deus havia feito a Davi lá no passado, de que o trono dele ia subsistir para sempre, e de que esse filho de Davi ia nascer um dia. E esse cego estava dizendo: Jesus, eu creio que o Senhor é o Messias, eu creio que o Senhor é o Messias, eu creio que o Senhor é o único que pode curar a minha dor e restaurar a minha visão. E ele grita, e as pessoas ficam incomodadas com Bartimeu. Ele entendeu que era a visitação de Deus na terra. Bartimeu não tinha vista, mas ele tinha sensibilidade de Deus na vida dele. Talvez te falte muitas coisas, meu irmão, mas você não pode perder a sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. Você pode perder muitas coisas e pode não ter muitas coisas, mas você não pode deixar de ter a sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. Porque se você perder isso, você perde o caminho, você perde o alvo. É por isso que nós oramos: Senhor, abre os olhos do meu coração. Não esses olhos, mas os olhos do meu coração. A Bíblia diz que certa vez um profeta estava no monte, e aquele homem de Deus, ele ajudava Israel nas guerras. Quando Israel saía para a guerra, aquele homem de Deus que tinha uma visão do Espírito Santo de Deus, ele dizia: olha, rei, não passe por ali, porque ali está o inimigo. E por 3 ou mais vezes Israel foi livre desses ataques, por causa daquele homem de Deus. E o inimigo de Israel disse: o que está acontecendo? Tem um espião aqui, tem alguém que sabe aonde que a gente vai estar e está delatando. Eu quero saber. Aí alguém lá no meio disse: não é isso, é porque tem um homem de Deus lá e ele conta aonde é que o nosso exército está. Então vai lá e prende esse homem. E mandaram os exércitos, mandaram carros, cavalos,
para prender aquele homem. E diz a Bíblia, lá em 1 Reis, capítulo 6, versículo 15, que aquele exército, ele cerca o lugar onde habitava o homem de Deus e o seu auxiliar, e o seu moço. E de manhã, aquele homem, aquele auxiliar, ele sai para buscar um graveto, para fazer lá o seu café da manhã, e ele se depara com aquele grande exército cercando o seu profeta, o seu Senhor. E diz a Bíblia que ele volta apavorado, aquele moço, aquele jovem, com pouca experiência, ele volta apavorado e diz: ai, homem de Deus. A expressão que ele usa é ai, porque nós vamos perecer, nós vamos morrer, nós estamos cercados. Mas diz a Bíblia que o profeta, ele ora a Deus e diz: Deus, abre os olhos do moço para que ele veja. E diz a Bíblia que naquele momento os olhos daquele moço abriu, e ele viu aquele lugar cheio de carros e cavaleiros e cavalos de fogo, e ele disse: olha, maior é o que está conosco do que o que estão com eles. Meu irmão, que Deus nessa manhã abra os meus olhos e os seus olhos, para que nós possamos ver a glória de Deus que está ao meu redor e ao seu redor. Talvez você só esteja vendo lutas, talvez você só esteja vendo seus inimigos, mas que o Espírito de Deus abra os seus olhos nessa manhã, para que você veja a glória de Deus sobre a sua vida, ao seu redor, na sua frente, atrás, por cima e de lado, porque essa é a sua proteção, essa é a promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Limitação. Faltou em Bartimeu a vista, mas não faltou a sensibilidade. A Bíblia diz assim, no versículo 48, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E parou, versículo 49, a Bíblia diz assim: e parou Jesus, e disse: chamai-o. E chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta, ele te chama. A mesma turma que estava mandando calar a boca, agora que Jesus manda chamar, os vira-folha, né? Vê e fala: tem bom ânimo, Jesus te chama. Tem bom ânimo, Jesus te chama, Deus atentou para você. Mas tem um versículo que me chama a atenção. Eu queria que o irmão colocasse aí Isaías capítulo 57 e versículo 15. Isaías 57, pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Eu habito num lugar alto e santo, mas eu habito também com um contrito e humilde de espírito, para dar um novo ânimo ao espírito do humilde, e um novo alento ao coração do contrito. A Bíblia diz que esse Deus tão grande, esse Jesus que caminhava, ele sabia que ele ia morrer, que ele ia entregar a sua vida lá na cruz do Calvário. E ele caminhava para Jerusalém, nos seus últimos dias do seu ministério, e ele se depara com um cego gritando. E a Bíblia diz que Deus ouve, que Jesus ouve o clamor daquele cego. Eu fico imaginando Jesus dizendo: olha, tem alguém gritando, tem alguém me chamando. Os discípulos: não, pastor, Jesus, tem um monte de gente aí falando um monte de coisa, não tem nada não. Mas Jesus diz: não, esse clamor é diferente, esse clamor está tocando o meu coração. Meu irmão, o seu clamor, quando você clama, quando você chora, pastor disse um versículo aqui antes, que o choro pode durar uma noite, né, pastor? Mas a alegria vem pela manhã. Olha, meu irmão, as lágrimas que estão correndo no seu rosto, lá no seu quarto, escondido, que ninguém está vendo, os olhos de Deus estão enxergando isso. Deus está vendo. E a Bíblia diz que Jesus para, um grande Deus. Olha, o clamor de Bartimeu é um ponto muito interessante. Mostra que eu não posso me calar e que eu devo clamar noite e dia, que eu devo aproveitar as oportunidades da visitação de Deus na minha vida. Por isso que eu falo, quando você entrar na igreja, quando você colocar os pés aqui dentro, esse lugar foi feito para você adorar e buscar, invocar a presença do Senhor. Não perca tempo com nada mais ao entrar aqui.
Busque a presença de Deus, adore a Deus, levante as suas mãos, erga a sua voz, glorifique o nome do Senhor. Quando você entrar aqui, meu irmão, não perca tempo com mais nada, não se distraia, não perca o foco, o seu alvo é Cristo. Não deixe ninguém tirar você do alvo e nem do foco de Deus. Eu sei que muitas vozes chegam nos nossos ouvidos para que nós abandonemos a fé, para que nós desistamos, para que nós paremos no meio do caminho, para que nós ficamos assentados à margem do caminho, não andemos e não entremos no caminho. Mas o clamor de Deus é muito maior, para que você permaneça, para que você não desista, para que você prevaleça, para que você insista. Não desista de Deus, porque Ele não desiste de você, meu irmão. Ele não desiste de você. E aí, a Bíblia diz que Jesus, Ele fez 3 coisas. Ele parou, Ele chamou e Ele curou aquele cego. Ele disse: chamai-o, chama, traz ele aqui. E eu aprendo com isso, que eu fui chamado, que você foi chamado por Deus. Olha, meu irmão, uma das coisas mais lindas dessa passagem é que Jesus para diante do clamor de um homem insignificante. Eu comecei a estudar a vida de Bartimeu, irmão, e eu descobri que esse homem era um miserável, um mendicante, que vivia de esmola. Não há contradição, não há como dizer não. Esse homem vivia à margem da sociedade, era um homem desprezível. Uma vez eu conversei com uma pessoa, ela virou para mim e falou assim: não, eu não tenho amizade com aquela pessoa, que ela não tem nada para me oferecer. Eu olhei para ele e falei: meu Deus. Tem pessoas que só dá atenção para os outros se ela tiver alguma coisa para oferecer para ele. Mas Deus não é assim. Deus atenta para o humilde. Eu habito nas alturas, sou santo, mas eu também habito com um contrito de espírito, com humilde, para consolar e para fortalecer esse humilde. Isaías 55:17. Guarde isso no seu coração. Guarde isso no seu coração. A Bíblia diz que esse Jesus, Ele atenta para o cego. Salmo 40, o salmista diz assim: eu esperei confiantemente pelo Senhor. Eu esperei com confiança. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, o meu socorro, o meu grito de socorro. Então, por mais esperto que você seja, por mais espiritual que você seja, você não consegue chegar a Deus. Mas a Bíblia diz que Ele inclina o ouvido para ouvir a sua súplica. É Deus que se inclina, é Deus que te busca, é Deus que te ouve, é Deus que toma a iniciativa. É Ele, é Ele. Você não tem poder, meu irmão, de se chegar a Ele. Nem eu, nem eu. A Bíblia diz que aquele cego, no versículo 51, Jesus perguntou: que queres que eu te faça? E ele respondeu: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus, aliás, isso mesmo, então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente aquele homem tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Já estou terminando. Quando Jesus chama aquele homem, existe uma atitude daquele cego que eu sempre pensei que era invenção de pregadores, querendo florear a mensagem, querendo ilustrar a mensagem, e eu fui procurar. Mas é verdade. Contam os historiadores que Roma era um império muito bem organizado, e aqueles homens que mendigavam
que esmolavam, eles ganhavam uma capa, eles recebiam uma capa, e naquela capa estava escrito assim, todas as capas desses mendicantes, era escrito assim: esse homem é um miserável, ele é um mendicante, vive de esmola. Onde Bartimeu ia, na sua capa estava escrito: esse homem é um miserável, é um mendicante, e ele vive de esmola. Era um estigma, era algo que perseguia aquele homem. Mas diz a Bíblia que quando Jesus chama Bartimeu, essa atitude de Bartimeu é uma das mais lindas que eu já vi. Diz a Bíblia que ele tira a capa de si e arroja e lança aquela capa longe. Isso é fé. Ele manda embora. Ele disse: agora ninguém mais me chama de miserável. Eu agora não vou viver mais de migalhas. Meu irmão, você não precisa viver de migalhas, porque Jesus já te chamou. E joga essa capa fora e manda embora da sua vida toda miserabilidade, todo espírito de mendicância, porque Jesus já te chamou. Diz a Bíblia que esse cego se levanta de um salto, joga sua capa fora. Sabe o que Bartimeu estava dizendo? Eu não volto mais para essa vida. Se Jesus me receber na presença dele, nunca mais eu vou ser o mesmo. Se Jesus entrar na sua vida, nunca mais você vai ser o mesmo. E ele já entrou, meu irmão. Você vai dizer assim: Jesus já entrou na minha vida, Jesus já entrou na sua vida, meu irmão. Então você não vai ser o mesmo. A obra do Espírito de Deus não vai parar, ela vai continuar, porque aquele que começou a boa obra, diz a Bíblia que ele vai terminar. Ele vai terminar. Quando o diabo disser: você está acabado, diz: não, Deus vai terminar a obra que ele começou na minha vida. O diabo pode dizer o contrário, querido, mas quem manda é Deus ou o diabo? É Deus. Aquele que começou a boa obra na minha vida, ele vai acabar. Às vezes eu posso ficar desanimado, às vezes eu posso ficar derrotado, me sentindo derrotado, mas aquele que começou a boa obra na minha vida, ele vai terminar. A Bíblia diz que esse cego, ele vai em frente a Jesus, e Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Era óbvio, mas Jesus queria ouvir da boca dele, e ele abre a sua boca e diz: Jesus, que eu torne a ver. Deus restitui. Esse homem não nasceu cego. Isso comprova o que o historiador diz. Ele foi cegado. Ele já havia visto um dia. E ele ora para Jesus. Ele fala com Jesus e diz: Jesus, que eu torne a ver, que seja restituído aquilo que eu perdi. Talvez você tenha perdido alguma coisa ao longo da caminhada, mas eu quero te dizer que Deus está restituindo para você aquilo que você perdeu. Talvez seja a autoridade do Espírito Santo, não sei, talvez seja bens, pessoas, mas Deus pode te restituir, porque Ele é o Deus da restituição. Para os outros podia parecer impossível. Como é que esse homem vai ver? Ele não tem nem olhos, foram arrancados, foram furados. Mas a Bíblia diz: para Deus não tem nada impossível. Não há. Talvez seu coração diz: não tem jeito mais, está fedendo, tem 3 dias. E Deus diz para você nessa manhã, meu irmão: se creres, verás a glória de Deus. Se crer, você vai ver a glória de Deus na sua vida, meu irmão. Vai ver, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Glória a Deus. Meu irmão, eu não ousaria falar o que eu estou falando aqui nessa manhã se não fosse pelo Espírito Santo de Deus, porque eu sou um homem igual você, mas o Espírito de Deus habita na minha vida e habita na sua vida, e foi isso que Deus colocou no meu coração. Não se sinta esquecido por Deus, por favor, meu irmão, não se sinta esquecido. Deus está atento, Deus está inclinando os ouvidos para você, Deus está ouvindo o seu clamor. Ninguém está ouvindo, ninguém está prestando atenção, ninguém está atentando para você, nem para o seu sofrimento. Deus está vendo. A Bíblia diz que os olhos de Deus são como chama de fogo. Ele vê, meu irmão, lá no seu quarto,
humilhação, Deus vê o sofrimento, mas espera no Senhor, continue clamando, ainda que os outros digam, não tem jeito mais, seus olhos já foram arrancados, se fosse chover estava fácil, mas você não tem nenhum olho. O milagre de Deus, para Deus não há impossível, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus nessa manhã. Você que se identificou com essa mensagem,